Olá! Hoje vamos conversar sobre o livro O Diário das Fantásticas Viagens de Giovanna. Esse livro aqui, ó. É um livro de aventuras e que contém também muitas curiosidades sobre a Amazônia. É um aprendizado sobre os costumes da Amazônia, sobre a fauna da Amazônia, e também tem bastante mistério, tá certo? Vamos embarcar nessa história? Já estão de mala pronta? A minha já está aqui, ó. Aqui é a minha mala para a gente embarcar nessa aventura. Aqui nós temos algumas informações sobre o autor do livro. Essas informações vocês podem encontrar aqui. Então não deixem de ler, tá? Sobre o Délio Galvão. Tá? Uma coisa muito interessante é que ele diz que essas aventuras, né, o livro foi inspirado nas viagens, sonhos e fantasias que ele compartilhou com as filhas dele. Então é bem interessante isso aí. Então vamos passar aqui. O gênero do livro, né? O gênero é diário. É um tipo de texto que pessoal, a gente já até estudou, né, sobre o gênero diário, em que a pessoa relata as experiências dela, as ideias, as opiniões. Aqui a Giovanna vai relatar as suas aventuras. Aqui nós temos algumas informações sobre o livro, inclusive na ficha de leitura de vocês. A gente pede, né, essas informações ali naquele item informações gerais. E aí eu quero chamar a atenção para vocês naquele item que tem ilustração, que é a Bruna Mendes. Esse livro, além de ele ter uma leitura muito agradável, muito leve, traz muitas informações e, né, exercita bastante a imaginação dele, ele traz muitas gravuras. É um livro, cada capítulo dele tem uma gravura que ela está de acordo com o capítulo, né, que vai ser tratado. Então é um livro muito bonito, realmente muito agradável, muito bem trabalhado. Então tá para a gente ler com muita tranquilidade e gostar bastante. Aqui nós temos um pequeno resumo da história. Então diz o seguinte: uma tranquila viagem em família ao Amazonas se transforma em uma grande aventura que atravessa o tempo, quando Giovanna descobre que é guardiã dos cristais místicos de uma tribo e recebe a missão de cuidar e proteger desse tesouro. A aventura envolve Clara, sua irmã mais velha, e seus amigos numa busca que transita pela Amazônia, pelo passado da família e pela realização de um sonho antigo da menina. Então, essa aqui, em linhas gerais, é o resumo da história. Aqui nós temos os personagens, temos a Giovanna, temos a Clara, que é a irmã dela, que é meia-irmã, ela já tem 20 anos, mas são muito amigas. Temos a Manuela e temos o Felipe. Essas ilustrações todas são da Bruna Mendes. E temos aqui o primeiro capítulo, né, que se chama Começo de Tudo. Nós temos aqui uma Giovanna um pouco frustrada por causa das férias dela. Mas é só no início, depois ela vai gostar bastante. Ela diz assim: enfim, férias, mas em vez de ficar pulando de alegria, estou frustrada. Apesar de eu estar com 10 anos e há mais de 3 pedi para ir à Disney, meus pais resolvem combinar uma viagem de férias para a Amazônia. Isso mesmo, para a Amazônia. Veja que é a escrita em forma de diário. E aí eles saem de Manaus, né? Do Rio de Janeiro para Manaus. Quando chegam em Manaus, eles vão pegar esse avião bem curioso, que eles acham assim o máximo, que se chama hidroavião. E alguém explica para eles o que é um hidroavião. Eles ficam um pouco com medo, né, temerosos, porque o que é um hidroavião? Esse aeroplano, né, um aeroplano que decola e pousa na água, sobre a superfície da água. Então, não é para ter medo, né? E aí, durante o voo, eles, né, passam por cima, sobrevoam o Rio Negro. Essa belezura de rio aí, que é um dos afluentes do rio Amazonas, que é um dos maiores do mundo. E ele tem essa coloração escura. E continua o passeio deles. Eles chegam, né, numa cidade chamada Novo Airão, que é uma cidade que fica às margens do Rio Negro, a 180 quilômetros de Manaus, em plena Amazônia, cercada por mata virgem. Eu quero que vocês
observem que a cada diálogo dos meninos, a cada capítulo, tem mais informações sobre a Amazônia. Então, não é uma aventurinha qualquer, não. É uma aventura de conhecimento também, que é isso que torna o livro assim muito fascinante, muito interessante. Então, ele dá essa informação, né, de Novo Airão. No final do livro tem um mapa que mostra, né, essa viagem que eles fazem. E ele diz assim, cercado de mata virgem. Aí nós temos um termo aí que é mata virgem, que o significado significa que é uma floresta primitiva, uma floresta nativa e que foi pouca, que o homem não teve muito acesso. E ele continua com a informação. Eles chegam para almoçar e no cardápio tem pirarucu. E eles acham bem curiosa essa palavra. E aí alguém já explica para eles que o pirarucu é o quê? O maior peixe da Amazônia e que chega a medir 3 metros e pesar 200 quilos. Olha só. Também é conhecido o quê? Como bacalhau da Amazônia. Eles falam também das cheias da Amazônia, né, que é um fenômeno que acontece todos os anos, que é o período de chuvas que acontece com maior intensidade entre março e abril e que pode durar 9 meses. Falam também das anavilhanas, né, que é para onde eles estão, que é um arquipélago composto o quê? Por mais de 400 ilhas. Eles se encantam também quando eles veem passar no rio uma lancha, né, que está escrita escolar. E aí eles ficam curiosos com isso e aí é esclarecido para eles que aquilo é o transporte escolar. Não esquecendo que na Amazônia o meio de transporte é o quê? Através dos rios. E aí em determinado momento eles já estão com o guia deles se chama Naldo. E aí o Naldo diz assim, vamos pegar uma picada. Olha aí, nós já temos outra palavrinha curiosa, que nem todo mundo sabe. O que é uma picada? Picada é uma trilha feita o quê? Para ingressar numa mata, né? Geralmente para quem ingressa numa mata e ela é feita geralmente com um facão, tá certo? Que a pessoa vai abrindo, né, aquele caminho, espécie de caminho alternativo. Eles comentam também sobre a temperatura elevada da Amazônia, porque supõe-se que, né, tem muitas árvores na Amazônia, então por que ela é quente? E aí ele vai também dar uma explicação. Aqui nós temos uma vista aérea, nessa imagem aqui, das Anavilhanas, né, que é aquele arquipélago que tem mais de 400 ilhas. Olha que coisa maravilhosa, fantástica. E aí ele vai falar um pouco do período das cheias, porque você ir na Amazônia e não ter contato sobre a questão da Amazônia, porque ela muda todo o ritmo da vida, né? Da vida das pessoas, dos animais e da vegetação também. Então, ele explica aqui que durante esse período, né, a água sobe devido à quantidade de chuvas, a água chove muito e parte das árvores elas ficam o quê? Submersas. Ou então parte delas, elas ficam totalmente submersas e outra, né, metade fica. E aí eles têm a curiosidade por que elas não morrem afogadas. E aí ele explica, porque na verdade ela está, né, embaixo da água, ela está em solo, elas não estão flutuando, elas estão em solo. E quando a água baixa, elas continuam, voltam à normalidade, voltam a ficar normal. E uma outra curiosidade também, que é muito interessante, isso, são os frutinhos que ficam ao redor dessas árvores. E eles perguntam o que é isso, né? E aí o guia, o Naldo, vai explicar que são sementes e que elas caem, né, geralmente durante as cheias, e que elas permanecem ali os 9 meses, ou enquanto durar a cheia, e quando a água baixa, esses frutos, essas sementes, eles já germinaram. Então, quando elas vão para o solo, elas já vão pequenas, né, já estão um pouquinho grandes. Isso aí é uma curiosidade, uma coisa bem interessante, né, que ajuda nesse ciclo, né, nesse ciclo da Amazônia. Ciclo de sobrevivência, né, da floresta. Os ribeirinhos sofrem também, né, com essas cheias, que às vezes chega a pegar a casa deles. Não tem no livro nada sobre a onça, eu até fiquei admirada, né, porque falar de onça é curioso. Mas, assim, só uma curiosidade, durante as cheias, as onças sobrevivem em cima, na copa das árvores, então elas passam o período das cheias todo em cima das árvores, elas sobrevivem
ali, porque senão elas morreriam afogadas. E tá aqui o transporte escolar, né? Seria o nosso ônibus, lá é a lancha escolar. E aí nós temos o terceiro capítulo, que é a surpresa que veio da toca. Então temos mais conhecimento aqui. Então eles estão caminhando, né, pela floresta, fazendo passeio. E aí, de repente, o Lipe pergunta, né? O Felipe diz assim: quem apagou a luz? Porque fica tudo muito escuro e ainda era dia. E aí o Naldo esclarece, olha, outro conhecimento. Ele diz assim: a mata, ela é tão densa e ela é tão fechada que poucos raios de sol alcançam o solo. Então, isso o quê? Está explicando o tamanho das árvores, que são grandes demais, a quantidade de árvores, e elas fecham e fazem o quê? Tornam aqueles túneis escuros, que parece que é noite. Mas, na verdade, é porque a mata é muito fechada. E aí vamos continuar com mais curiosidades, né? Aí a Manu diz assim: estou tão suada, parece que tomei banho de chuva. E aí o Naldo vai explicar. Isso se deve a três combinações, né? De sombra, calor intenso e muita umidade. Então, esses três fatores, eles vão provocar o quê? Esse calor que a Manu, né, tá sentindo, que parece que ela tomou banho. Ou seja, né, ela tá transpirando muito. Então, isso é também um fenômeno da Amazônia, porque a gente pensa que porque tem muitas árvores, aí é muito ventilado, mas na verdade é abafado. E aí, né, durante a caminhada, ele vai mostrar para eles borboletas de inúmeras cores, insetos, mas aí chama a atenção dos meninos os vespeiros e os formigueiros, né, que constroem, né, enormes casas nos troncos de árvores. E aí acontece uma coisa bem curiosa, né? O que é que o Naldo faz? Em um desses formigueiros, o Naldo coloca a mão dele lentamente sobre o formigueiro e depois de algum tempo ele se afasta do formigueiro, mata essas formigas e esfrega elas o quê? Com a própria mão dele sobre a pele. E aí todo mundo fica espantado. Nossa, esfregar formiga na pele. E aí vem a sabedoria, né, do povo da Amazônia. O que é que ele diz? Esse óleo que obtenho ao esfregar as formigas sobre a minha pele é um fabuloso repelente natural contra picadas de mosquitos. Olha que coisa maravilhosa, né? Quanto conhecimento. Aqui nós temos um cartaz até de um repelente feito a partir de formiga, né? A formiga capiba. Ou seja, isso aí já é comercializado, repelente natural do Amazonas. E na outra imagem nós temos esses vespeiros, né, nas árvores, esses grandes vespeiros. E aí continua a aventura deles, né? E as surpresas não vão parando por aí, certo? E aí, mais adiante, o Naldo mostra para eles um cipó, que ao ser cortado, ele deixa o quê? Escorrer uma água, um filete de água. Essa água, ela é limpa, ela é clara, ela é pura e ela sacia a sede das pessoas quando estão na floresta. E ele explica que esse, né, o nome desse cipó se chama cipó d'água. Tá aqui, nós temos na imagem, né, ele cortado, veja só o tanto de água, né, que ele retém. Então, ele serve para saciar a sede também, que é água boa. E aí o Lipe, que é um menino muito levado, né? O que é que ele faz? Ele pega um galho e enfia em um buraco que estava no pé das raízes de uma árvore. O que é que aconteceu? Só viu aquilo ali, plaft. Quando ele enfiou o graveto na toca, o que aconteceu? Ele estava invadindo a casa de alguém. E ele não invadiu nada mais, nada menos do que a casa de uma aranha caranguejeira, que, assustada, saiu da toca e rumou na direção dele. Tu imagina o desespero desse menino. E aí o Naldo, né, aproveita a situação para dar mais uma lição para eles, uma explicação. Então ele diz que não se deve enfiar nada dentro dos buracos, né, e os furos que são encontrados na região, pois podem o quê? Ser abrigos de diferentes espécies de bichos. Mas aí ele explica como é que tem que agir, né? Agir com prudência. Então, ele explica que você tem que fazer o quê? Uma fumaça na boca da toca e se afastar para verificar o quê? Se na toca tem algum morador. Olha só que curiosidade, né? Interessante. E aí tá a terrível, né?
a aranha caranguejeira, que foi para cima do Lipe, para ele não ser mais, acabar com essa curiosidade dele, né? Deixar de ser curioso e mexer na casa dos outros. Bom, hora do lanche, capítulo 4. Esse é bem interessante aqui, né? Eles já estavam com fome, né? Inclusive no livro diz que a Giovana e o Felipe são extremamente gulosos, adoram comer, e aí eles já estão com fome. Aí o que é que o Naldo faz? Ele pega o facão dele, corta um coquinho e abre no meio, e aí ele pergunta, né? Quem quer provar? Aí eu pergunto para você, você quer provar também? E aí ele mostra, né? Estes são o quê? Tapurus. E explica, tapurus são o quê? Lavas branquinhas que crescem nos frutos de várias palmeiras, como esse bago do coco babaçu. São colocados ali por uma espécie de besouro para que possam o quê? Se alimentar e crescer antes de virarem novos besouros. São comestíveis, bem limpinhos e ricos em proteínas. Ainda disse mais, viu? Que eles tinham gosto de bacon quando fritos. E aí, então, quem vai querer comer, tá aí, né, os tapurus e tá aqui o coquinho de babaçu. Bom, e aí eles comem, né, eles experimentam, estão numa aventura, tem que experimentar mesmo. E acham uma delícia e que, de fato, tem gosto de bacon. Será mesmo, hein? Bom, enfim... Aí ela diz, né, como eu falei para vocês, ela o tempo todo eles estão com fome. Então ela diz assim: aquelas larvinhas magrinhas não encheram nossas barrigas, então pedimos para voltar para a pousada. Mas antes o Naldo disse para eles que eles tinham que voltar o quê? Com uma pintura de verdadeiros índios, já que aquele dia tinha sido o quê? O batismo deles na selva. Então, aí o que acontece? Mais conhecimento. Aí ele pega, aparece o quê? Com 4 frutas peludas, vermelhas, e vira para eles e explica, né? Esse aqui é o urucum, fruto que tem forma de coração, é típico da Amazônia, e estudos indicam que é ótimo para reduzir colesterol. Olha aí, outro ensinamento. Mas como vocês não têm colesterol, ele vai servir o quê? Como batismo da floresta amazônica. Tá aqui o urucum, né? O fruto do urucum, as sementinhas. E aqui tá essa árvore belíssima, que é a árvore do urucum. Aqui, como eles preparam, né, a tinta do urucum para fazer os grafismos, fazer as pinturas, né, no rosto, as pinturas corporais. Essas pinturas belíssimas. Tá? Bom, aí nós temos um outro momento em que eles vão fazer o que eles chamam de focagem noturna. Então, eles vão sair durante a noite, focagem porque eles vão, né, com holofote naquela escuridão. Então, eles saíram num passeio de barco, para escutar os sons da floresta amazônica. E aí eles percebem o quê? Que não tem mosquitos, né, na beira do rio, e eles acham isso curioso. Por que não tem, né, mosquitos? E aí o Naldo diz assim: alguém arrisca um palpite? Aí o Lipe imediatamente diz, né? Já sei, é porque tem muito sapo. Aí ele diz: não, Lipe, né? Apesar de termos bastante predadores de mosquitos, inclusive o sapo é um deles, a razão de não ter mosquito é o quê? É o pH da água do Rio Negro, que não permite o quê? A proliferação de larvas do mosquito. E esclarece ainda, né? Ainda explica o que é pH. É uma unidade de medida que avalia o grau de acidez da água. Em ambientes muito ácidos, não há como os filhotes do mosquito sobreviverem. Olha só que legal, eu não sabia disso. E, inclusive, é o pH, né, esse grau de acidez, que explica também a cor do Rio Negro. Bom, aí o que é que continuou, né? O guia apagou o motor, desliga o motor da lancha, e aí ficou aqui o maior breu, né, maior escuro. E pouco a pouco, eles, né, em silêncio, eles foram ficando o quê? Se deslumbrando com a beleza da noite, do rio e do lugar. Então, em local que não tem poluição, não tem luz artificial, né, luz dos postes, luz das casas, a gente pode ter um céu estrelado como esse, céu belíssimo como esse. Bom, com o passar do tempo, né, e quanto mais quieto eles ficavam, eles foram percebendo que a floresta não era silenciosa, muito pelo contrário, ela era bem barulhenta.
Aí Naldo, né, aproveita para explicar para eles que a floresta tem animais de hábitos diurnos, ou seja, né, durante o dia, como as lebres, os gatos e outros, e também tem abriga animais de hábitos noturnos, aqueles que saem à noite para caçar. Aí nós temos, por exemplo, a coruja, temos, né, o próprio jacaré. Então, eles vão esclarecendo sobre os hábitos desses animais. O capítulo 5 é bem bonitinho, que é, né, sobre o boto cor-de-rosa. Então, eles conhecem, aqui é contada para eles a lenda do boto cor-de-rosa no livro, viu, meninos? Aqui no final, vocês vão ter a história do boto cor-de-rosa também, não deixem de ler. E ele também explica que os pescadores gostam muito dos golfinhos, né? Além de ser esses animais tão bonitinhos, tão graciosos, são mamíferos, né? Tão graciosos, os pescadores gostam muito deles porque eles são animais muito inteligentes e quando eles estão perdidos nas tempestades, por exemplo, quando eles estão na tempestade, quem mostra o caminho deles para a margem do rio são os golfinhos. Então, além de serem muito graciosos, eles ainda são muito amigos dos pescadores. Uma outra visita, um outro passeio que eles vão fazer também, eles conhecem, né, as palafitas, que são, aí tem aí na imagem, que são essas casas construídas sobre solo submerso, certo? Elas, né, não são casas flutuantes, os esteios delas estão tudo em solo. Isso evita o quê? Né? Evita que a água chegue até a casa deles, mesmo durante as cheias, embora algumas, dependendo, né, do período da cheia, as águas chegam. Então, essa a água chega, né? Então, esse é um tipo de habitação tipicamente da região amazônica. E aí eles vão visitar um morador de uma dessas palafitas. Olha só que curioso. Aí o morador vai recebê-los, né? Ele traz no colo um filhote de preguiça. Ainda tem mais uma outra coisa. O homem tem como animal de estimação uma sucuri. Você sabe o que é uma sucuri? Gente, a sucuri é a maior cobra da Amazônia, que é também conhecida como anaconda, e pode chegar a medir até 15 metros. Tu já imaginou ter um animal desse de estimação em casa? Meu Deus! E olha só que belezura o filhote da preguiça. Inclusive, a Manu ficou tão apaixonada pelo filhotinho que pediu para o pai dela comprar uma. E aí o Naldo aproveitou para dar uma lição de ecologia para ela. O que é que ele disse? Que a preguicinha não iria sobreviver fora do habitat dela. Então, ela não poderia levar. Bom, e eles continuam, né, no passeio deles, e eles vão pescar e eles aprendem que o Rio Negro está cheio de piranhas e que eles não devem entrar na água com algum machucado sangrando. Certo? O Naldo explica para eles que, embora as piranhas, né, não ataquem assim com facilidade, porque lá tem muito alimento, tem uma abundância de alimentos muito grande, mas alerta, né, que eles não devem entrar na água com um machucado, com alguma coisa sangrando. Bom, e aí nós vamos passar, a partir desse momento, a história, né, ela já começa a ganhar uns ares mais misteriosos, mas os conhecimentos continuam. Então, esse capítulo aqui é o dia em que o sol deixou de nascer. Bom, nesse dia eles saem muito cedo e aí eles conhecem um novo guia deles, que é o Leonardo, que é um índio, tá? Então, o Léo, aí durante a viagem, o Léo faz a previsão de que vai ter uma tempestade. Ele olha para o céu, ele diz, olha, vai ter uma tempestade e nós temos que nos esconder. Que indicativo é esse? Que fala é essa? Essa fala é o quê? A fala da sabedoria, do homem da Amazônia, do homem que vive em harmonia com a natureza e que faz essa observação, conhece, né? Conhece esses indícios. E aí eles se abrigam e depois eles retornam para a pousada. E na pousada eles vão o quê? Vão brincar, vão praticar arco e flecha com a ajuda do Léo. E aí alguém pergunta para o Léo não está vestido de índio, embora essa imagem que eu coloquei ele tá, mas ele não tá, ele tá vestido normal, assim, sem, né, a característica, assim, os adornos, os adereços de índio. Então alguém pergunta para ele, Léo, você é índio de verdade? E aí ele conta que ele é o primogênito de uma longa linhagem de índios guerreiros. E que
e que o avô dele é um pajé, é o pajé da tribo. E aí ele explica o que é um pajé, que ele explica, né, que é um curandeiro, uma espécie de curandeiro muito sábio que conhece a cultura do povo e é responsável para passar o quê? Todo o conhecimento dos ancestrais para os mais novos. O pai do Léo já morreu e por essa hierarquia o Léo teria que ser o quê? O próximo cacique, só que o Léo não aceita, certo? E aí ele pega e explica que, ele dá uma explicação bem interessante, ele diz assim que nem sempre os sonhos dos pais são os mesmos dos filhos e que ele sempre desejou conhecer outros povos, por isso que ele não aceitou ser cacique, porque ele sonha, né, conhecer outros povos, ele sonhava também estudar fora, e aí ele passou para o irmão dele o direito de ser cacique, só que para ser cacique, teria que passar por 3 provas, que aí ele explica. A primeira é suportar a dor causada por 2 gotas de pimenta do murupi da Amazônia, em cada olho. Imaginou? Só de pensar já começa a doer meus olhos. 2, atravessar uma trilha descalça de 2 metros, pisando em pedras incandescentes. Próximo, enfiar o braço numa colmeia de abelhas nativas para colher favo de mel. Então, essas seriam as 3 provas. Então, ele fez essas 3 provas, mas não aceitou a ser cacique, porque ele queria provar para o pai dele que ele não era covarde, que o pai dele achava que ele não queria ser cacique porque não tinha coragem de, né, se submeter às provas. Mas o que ele queria mostrar para o pai dele, que ele tinha o quê? Convicção do que ele não queria. Bem interessante. Bom, após essa história, né, o índio Léo e os amigos dos meninos e os amigos vão tomar um banho, então o Léo percebe o quê? Que a Giovana tem uma marquinha nas costas, parecida com o que ele tem na perna, que ele chama de o quê? Cruz das Espadas ou Pedra das Espadas. Então, o que é que ele faz? Ele a convida para conhecer seu avô, o pajé Coloma, que significa aquele que vive em paz, pois ele teria uma coisa para entregar para Giovana. Bom, a partir daí começa a ficar tudo muito mais misterioso, certo? Aí eles vão até, né, os índios, até o pajé, e o pajé fala para ele dos cristais místicos e seus poderes de cura. Léo conta que o seu avô e os outros anciãos tiveram um mesmo sonho, em que eram avisados que os cristais deveriam ser entregues para uma menina que traria consigo a marca do guardião, que tinha a forma de cruz de fadas ou pedra das fadas. E essa menina, a marca que tinha, né, era a Giovana. Então, ele explica que os cristais que têm uma energia poderosa e são capazes de conectar o nosso plano com os outros, inclusive com outros mundos e com outro tempo. Mas, infelizmente, né, esses cristais, para terem todo esse poder, eles teriam que estar completos. E ele só tinha 20 cristais. E ao todo, eram 25 cristais. Então, o que ele faz? Ele entrega para a Giovana os 20 cristais. E a partir daquele momento, ela se torna a guardiã e responsável de encontrar os outros 5 cristais. Ela divide a responsabilidade da guarda e recuperação dos cristais com os melhores amigos dela, que é Manu e Lipe, que se tornam, a partir daí, também guardiães. Bom, a partir daí, Gigi começa a investigar suas origens, a origem da sua família, e tem muitas surpresas. Bom, e o que mais deseja é o quê? É fazer uma viagem astral, ou seja, poder voltar no tempo e realizar um grande sonho que ela tem. Então, esses cristais vão possibilitar ela fazer essa viagem e realizar esse sonho dela. Ficam algumas questões aqui, né? Qual a origem dos cristais, que outras propriedades eles têm, que é o misterioso viajante do tempo, porque ela vai encontrar um viajante do tempo, que ele vai sempre aparecer. Então, agora é com você, viu? Descubra o poder dos cristais, o sonho de Gigi e o que ela descobriu sobre sua família, e depois a gente vai, né, conversar sobre isso. Bom, até breve, e aqui a gente tem algumas mensagens dos nossos personagens, né? A Clarinha, utilize a água de forma consciente, lembre-se de separar o lixo reciclável, então cultive plantas em sua casa, elas ajudam a combater os danos do efeito estufa. Então, são algumas lições que os nossos personagens do nosso livro fazem, nossos aventureiros. Então,
Em breve a gente vai se encontrar e a gente vai, né, conversar junto sobre o final dessa história. Um grande beijo para vocês.